Bom dia para você que está ligado aí no canal Jovens Remanescente APE. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre escolas interpretativas, as três escolas que são mais utilizadas dentro do meio cristão e até fora do meio cristão, quando se fala de estudos ou interpretação bíblica. Então, vamos falar um pouquinho hoje dessas três escolas, quando elas aparecem, um porquê delas aparecerem, para que elas servem, tá certo? Então vamos começar com a primeira escola. A primeira escola interpretativa é o futurismo. O futurismo visa lançar o texto para o passado. O futurismo ignora totalmente um contexto que está em volta dentro de um texto. Ou seja, eu vou dar um exemplo para você aqui. Quando Jesus fala em Mateus 24, versículo 40, de que dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado, quando se lê esse texto de uma perspectiva futurista, diz, por exemplo, e aí a gente tem a doutrina do arrebatamento secreto, de que a igreja ela vai sumir antes do período pré-tribulacional. Ou seja, a igreja não passa pela tribulação, porque a igreja some em um determinado momento no futuro. Você entende? Então, é totalmente jogar o texto e fazer com que o texto diga uma coisa que ele não quer dizer. Como eu falei para você, o futurismo ignora totalmente o contexto que está em volta daquele texto. Porque antes de Jesus falar sobre essas coisas, antes de Jesus dizer que dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado, Jesus diz que os dias que vão preceder a esses acontecimentos é como os dias que precederam a entrada de Noé na arca que salvou eles. Então você percebe que Jesus relaciona o arrebatamento da igreja com os dias que os antediluvianos viveram, ou seja, o contexto social. Há um contexto social por trás da afirmativa de Jesus, mas o futurismo ignora totalmente estas coisas, ignora totalmente a perícope do texto, tá certo? A segunda escola interpretativa é o historicismo. O historicismo, ele visa não somente o passado, mas ele visa o presente e o futuro, ou seja, vou usar o mesmo texto como exemplo. Quando Jesus fala, dois estarão no campo, um será tomado, o outro deixado, Jesus está se reportando a um evento muito atual do seu tempo. E Jesus, como eu falei, ele vai dar os indícios do que estavam para acontecer, Desculpa, eu tive que dar uma pausa aqui, o avião que está passando aqui. Então, continuando, Jesus ele dá indício do contexto social que estaria o mundo antes dele voltar. E qual é o contexto social que ele usa? Ele usa a história passada. Ele usa os tempos de Noé, ele vai usar o tempo de Ló, a época que Ló viveu, como estava Sodoma e Gomorra antes da destruição ter vindo. Então o historicismo ele visa isso, ele visa dar uma interpretação do texto de uma forma correta e coerente com o texto. Ou seja, isto vai acontecer, mas para que isso aconteça, para o arrebatamento da igreja, o mundo estará vivendo dentro de uma sociedade muito característica e muito semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló. E a igreja passará por uma grande tribulação como nunca houve. Então você percebe que o historicismo ele é coerente com o texto de uma forma que nos dá o entendimento correto daquele texto. Ou seja, não força o texto dizer uma coisa que ele não quer dizer. Isso é a escola interpretativa que é denominada como historicismo. A outra escola interpretativa é o preteísmo. O preterismo, diferentemente do futurismo e do historicismo, o preterismo visa jogar todos os textos ou as demais profecias para o passado. Ou seja, tudo já aconteceu, tudo já se desenvolveu. O texto que a gente está lendo aqui, ele já aconteceu no passado.
muitos já foram arrebatados, não haverá um arrebatamento, né? O famoso personagem do Apocalipse, aquele anticristo, ele já veio, né? E tem alguns nomes muito famosos que são usados, né, para descrever esta pessoa, que alguns dizem, né, usando o preterismo como a sua escola interpretativa, usam um personagem muito conhecido lá da história, Antíoco Epifânio, né, um homem que viveu ali no tempo dos Macabeus, que queimou porcos no altar de Deus, que fez uma proibição em adoração ao Deus verdadeiro, e muitos pegam essa história, essas características desse homem para dizer assim, ele é o anticristo que João escreveu, né, no livro de Apocalipse, ou seja, ele já veio, ele já fez a obra. Você percebe que cada escola tem uma tendência, e você percebe que tanto a escola futurista quanto a escola preterista, ela está ativamente contra a escola interpretativa historicista. Por quê? Quando surgem essas duas escolas de interpretação, futurismo e preterismo, são escolas interpretativas que vêm aparecer no movimento contra a reforma. Você sabe que teve um momento da reforma protestante, e logo mais a gente vai estar aqui fazendo um vídeo sobre a história dos reformadores, desses homens que nos deram um legado tão maravilhoso, que deram a vida, né, por em prol da verdade, para que a gente pudesse ter a Bíblia impressa em nossas mãos. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre Martinho Lutero, Wycliffe, Jerônimo e entre outros reformadores que deram a vida literalmente pela palavra de Deus. Então, quando esses homens apareceram advogando a verdade, lutando pela verdade, a Igreja Católica, junto, né, com a sua liderança máxima, elas precisavam descaracterizar a reforma de alguma forma. E aí entra a ordem jesuíta, que vai, por algumas pessoas dos jesuítas, muito importantes, alguns líderes ali muito importantes, vão criar essas duas escolas interpretativas. Por quê? Os reformadores, eles diziam no seu tempo, aí vai um spoiler, né, para a próxima série que a gente vai fazer, eles caracterizavam a igreja, não digo a igreja, mas o sistema católico, como sendo o anticristo que descrito ali por João, né? As inquisições, as pagas de indulgência que a igreja colocou no seu tempo, né? As cruzadas contra os cristãos. Então tudo isso foi visto pelos reformadores como sendo o próprio anticristo. Então, para que essas verdades fossem abafadas, a Igreja Católica, junto com a ordem jesuíta, né, eles criam o jesuíta, e os jesuítas vão criando essa escola de interpretação para tirar o foco da reforma protestante, né, da revolução protestante que estava sendo feita, colocando assim de forma muito clara a palavra de Deus, né? E você tem ali Martinho Lutero pregando as 95 teses ali na porta da igreja de Altenberg. Então você tem ali o início das verdades de Deus sendo restaurada, e você tem ali o movimento contra a reforma, né? O próprio nome já diz, movimento contra a reforma. Então a escola futurista e preterista foram criadas para ir contra a reforma protestante e dar um sentido totalmente diferente daquilo que a escola interpretativa historicista dava da palavra de Deus. Por isso você tem hoje uma gama de doutrinas, uma gama de religiões, de igrejas que entendem a Bíblia de uma forma diferente e aplicam um texto totalmente equivocado e diferente
daquilo que muitas vezes o próprio texto queria nos dizer, queria nos contar. Então, essas são as escolas interpretativas. Não fui tão profundamente nesse assunto, porque isso demandaria um vídeo longo. Então, esses são as demais escolas interpretativas. A escola interpretativa que nós adventistas usamos quando falamos de interpretação da Bíblia é a escola historicista, aquela que Jesus usou, que os discípulos usaram e que o apóstolo Paulo usou no seu tempo para descrever assim a vida de Jesus e como Jesus se relacionava com o Antigo Testamento, tá certo? Deixa aí o seu joinha, né? Segue a gente aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para que o YouTube possa notificar você cada vez que a gente lançar aqui um vídeo falando sobre a palavra do nosso Deus. Amanhã nós vamos tratar um pouquinho sobre algumas doutrinas que foram criadas, né, em determinados textos, se elas têm base ou não na palavra de Deus. Então a gente vai investigar um pouquinho dessas doutrinas que estão baseadas na palavra de Deus, dando continuidade a esse vídeo falando sobre a interpretação e a inspiração bíblica. Logo mais eu espero que você possa aí ter sido abençoado com essa breve apresentação das escolas de interpretação e que você possa se aprofundar na palavra de Deus usando o modo correto de interpretar a Bíblia para que você possa ter aí um entendimento claro daquilo que a palavra de Deus quer passar para você. Um abraço e eu te espero amanhã.